na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pórtico novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrar-los-eeis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? O nosso Deus faz milagres e milagres extraordinários. O nosso Deus cura desde uma dor de cabeça ao câncer no estado terminal. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós precisamos aprender que quando vier a notícia que você temer
A primeira atitude é clamar ao Senhor, é se prostrar aos pés do Senhor, é buscar em quem pode te socorrer. O homem não pode nos socorrer, mas Deus pode nos socorrer, amém? O Deus da nossa vida pode nos socorrer. Eu tenho visto muitos testemunhos. Eu estou convivendo hoje na minha própria casa, com um testemunho vivo do poder e a grandeza do nosso Deus. O meu sogro, ele foi acometido por um câncer e pegou e se lastrou em todo o organismo, pegou no estômago e lastrou, e o médico falou: o senhor não pode operar, o senhor não tem recurso, o senhor vai para casa e aguarda. E o homem já não estava mais comendo, não bebia, estava fechando aqui a garganta, não dizia nada. E eu vi o sofrimento e eu falei com a minha esposa: vamos clamar a quem pode resolver. E nós apregoamos um jejum. Eu jejuei 3 dias sem comer e sem beber, pedindo a misericórdia a Deus. No segundo dia, o meu sogro já mandou a foto, comendo ali uma coxa de galinha, daquela mesmo, comendo mesmo e bebendo. Eu falei: glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. É aí que a gente tem que buscar o recurso, porque não existe homem super-herói, não existe. Porque quando você recebe um diagnóstico, uma notícia, a tendência é você temer, porque você sabe que não tem recurso. Humanamente falando, pelo que a gente ouve dos médicos, tem muitas coisas que você ouve e você fala: acabou, não tem saída. E eles fazem de uma maneira que você, até mesmo você sendo um homem de Deus, você às vezes você teme. Sabia disso? Sabia disso? Porque o mundo, ele é mau. A palavra positiva, ela te fortalece, mas a negativa, ela te bambeia, ela enfraquece, ela faz você sofrer sem necessidade. Não é verdade? Eu tenho visto isso. Hoje, terminou o culto aqui, a gente desci, peguei minha esposa ali embaixo. Ela falou: o que você quer almoçar de especial? Eu falei: o que você fizer. Aí fomos no açougue, compramos uma carninha, fizemos lá e meu sogro veio. Olha só como que é quando você fala palavras positivas. Ele chegou, aí nós estávamos lá na mesa comendo, almoçando, né? Aí a minha começou o assunto, né? E ele eu estou forte, eu estou isso, eu falei: glória a Deus, né? E ele comendo carne à vontade. Eu falei: isso aí, meu sogro, manda ver, né? E aí a minha esposa falou assim: não, o cara tocou, do seu canso aí. Ele olhou para ela assim: que canso? Eu estou curado. Eu falei: é isso aí, meu sogro, é isso aí que Jesus quer ouvir. É você confirmar, é você declarar: eu estou curado, o meu Deus me salvou. Não importa se você está na igreja ou não, importa que você confia em Deus e sabe que é Ele que tem um recurso para a sua vida. Aí ele olha para mim assim, né? Porque às vezes eu estou perto das pessoas, eu não gosto das pessoas falam o contrário, né? Aí eles ficam meio assim comigo, entendeu? Porque a palavra, você está vendo o problema, mas se você ficar olhando para o problema, você não vai ver a solução. Pedro viu Jesus andando pelo mar, né? Sobre o mar, e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter com o Senhor. E quando estava caminhando, olhando para o Senhor, ele foi andando, foi? Mas quando ele reparou na força do vento e da onda, ele começou a afundar. Então, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para Ele, porque é dele que vem o nosso recurso, é dele que vem o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa saúde. Ele é o dono da vida, não é verdade? Então eu tenho que confiar nele. E aí, Josafá fez isso. Um rei que tinha ali os seus soldados, que tinha os conselheiros, que tinha tudo, né? Ele teve medo, mas olha o que ele fez, né? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. O jejum, ele é muito importante. Quando você se deparar com uma questão, com uma causa que você vê que é difícil, que é impossível, você deve orar e jejuar, não é verdade?
porque Deus vai te dar a vitória, vai te dar o livramento, Deus vai te ouvir, Deus vai te socorrer. Muitas das vezes a gente esmolece, né? E deixa de buscar, e deixa de jejuar, e deixa de orar, e aí você vai se enfraquecendo. Você vai se enfraquecendo, e as palavras hoje, as notícias, elas não são boas. Não são boas. Hoje, em todo lugar que você vai, tem alguém mandando uma notícia maldosa sobre você, uma palavra de derrota sobre você. Hoje pela manhã, o irmão chegou aqui, e ele teve medo, porque ele falou assim: quando eu cheguei em Santa Luzia, eu fiquei mole. Falei: meu irmão, Jesus te fortalece. Fique firme, não é verdade? Você não pode ter medo. Se você tem medo, você vai cair. Se você der ênfase àquilo que aconteceu, se você não buscar força, você vai cair mesmo. E a tendência daquele que vai socorrer fica assim: mas você fez isso, você fez aquilo? Não. Mas peraí, Jesus te fortalece. Falei com ele: vai lá, pede o pastor, ele faz uma oração por você vai ver. Ele fez, pediu e trabalhou e ficou aí, né, com todo o vigor. Mas se eu fico para ele: não, rapaz, você comeu isso, você bebeu aquilo, não. Vai se fortalecer em Jesus, acreditando. Não, peraí, Deus está na minha vida. Eu tenho que saber quem eu sirvo. Eu tenho que saber quem está na minha vida. Eu tenho que saber quem me fortalece. Eu tenho que saber quem que me protege, quem que me conduz, quem me direciona. Eu tenho que saber quem está comigo, não é verdade? Porque senão, todos os dias, nós somos carne. Todo dia vai vir algo e vai tentar nos enfraquecer, não é verdade? Mas se nós não confiarmos no Senhor, se nós não colocarmos os nossos olhos nele, nós vamos enfraquecer. Está entendendo, irmãos? Então diz assim a palavra: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pórtico novo, e disse: ah, Senhor Deus nosso Pai, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Amém? A gente tem que saber. Às vezes o inimigo tenta nos parar, mas eu tenho que saber que a força e o poder está nas mãos do nosso Deus. Eu não devo temer ao mal, eu devo confiar em Deus. A minha confiança em Deus é que provê para mim a saída, o recurso. Se eu coloco a minha confiança em Deus, Ele me socorre. Amém, igreja? Amém. O nosso socorro vem do Senhor, não é verdade? E o Josafá, ele fez isso. Quando ele viu que não tinha jeito, ele se pôs o quê? A buscar o Senhor, porque ele sabia que ele ia ser derrotado, o povo dele ia ser massacrado. Ele não tinha chance nenhuma contra aqueles exércitos, contra aquele povo, aquela multidão que vinha contra ele. E às vezes a gente se depara com uma situação e a gente sabe, a gente não é bobo, a gente sabe: aqui é meu filho, aqui não tem jeito. Se eu continuar, se eu não tomar uma atitude, se eu não buscar o Senhor, eu vou ser destruído. Eu não vou prevalecer, porque eu não tenho força suficiente, eu não consigo vencer. Mas o Deus que eu sirvo vence. O Deus que eu sirvo me dá força. O Deus que eu sirvo, Ele me dá a saída. É assim que nós devemos agir. Amém, igreja? Amém. E disse: ah, Senhor Deus meu, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não está tu
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem possa resistir, e não há quem te possa resistir, perdão. Porventura, o nosso Deus, não lançastes fora os moabitas desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém? Deus levantou essa casa, preparou essa casa, para que quando nós estivermos angustiados, nós viemos aqui, para nós vir aqui e clamar a Ele, buscar a Ele, para Ele nos socorrer. Amém? É aqui que nós buscamos, é aqui que nós reunimos, é aqui que nós unimos forças, é aqui que nós louvamos e adoramos o Senhor, é aqui que nós apresentamos as nossas deficiências, as nossas dificuldades, é aqui que nós apresentamos para eles e falamos para eles: Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos frágeis, nós somos dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso recurso, a nossa saída. Nós viemos aqui porque nós dependemos do Senhor. Nós não temos força. A nossa força é o Senhor. É aqui que nós buscamos. Amém, igreja? É aqui que nós buscamos a força para enfrentar. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão culpado, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha só que maravilha, olha que sabedoria, não é verdade? O rei, agora eu estava meditando, Deus falando comigo através dessa palavra. Eu falei: poxa, o rei que tinha ali, né, todos os seus conselheiros, toda uma equipe ali com ele para aconselhar, para dar ele falou assim: não, eu não sei o que fazer, eu não tenho a saída, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? E ele tinha com quem conversar, para pegar as orientações, as estratégias, não é verdade? Agora imagina nós que somos súditos, não é verdade? Se o rei não sabia o que fazer, com nós. Mas a gente entende o quê? O que eu entendo? Que quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, colocamos diante deles as nossas deficiências, dificuldades, Ele nos socorre. É assim, nós temos que ser humildes. Não adianta você querer ser o tal, não. Ninguém consegue prevalecer a nada neste mundo. É Deus quem nos dá vitória dia após dia. É Deus quem nos supre, é Deus quem nos livra, é Deus quem tira todos os empecilhos. Mas a gente tem que colocar os nossos olhos nele. Buscar Ele de todo o coração. A Ele nos socorre. Tem muita gente aí fora sem saber. Tem muita gente aí fora sofrendo, acometido por vários tipos de enfermidade, mas não sabe a quem buscar o recurso.
E Deus preparou homens e mulheres de Deus para ensiná-los, para conduzi-los, para mostrar a eles o caminho é Jesus. Você tem que buscar em Jesus, porque só Jesus tem a saída. A sua salvação está em Jesus, a sua cura está em Jesus. Tudo que você necessita está em Jesus. Só Ele pode te socorrer. Amém, igreja? Você está entendendo? Eu tenho várias dificuldades, sou pequenino, mas eu fico maravilhado quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Se você notar, às vezes eu estou ouvindo a palavra, eu estou encarado em você, porque eu não quero perder uma vírgula daquilo que você ensina, daquilo que você fala, porque eu sei que eu sou totalmente dependente de Deus, sou totalmente dependente dEle, e Ele já fez muita coisa na minha vida, e Ele já me curou, já me libertou. Eu sou grato a Deus. Com 20 anos eu fui acometido por uma hérnia de disco na coluna. Eu tinha um menininho novinho, de 1 aninho. Eu fui humilhado porque eu não conseguia trabalhar. Eu não tinha condições de pôr na minha casa o alimento, porque eu não conseguia trabalhar. Às vezes a minha esposa tinha que me ajudar a lavar o meu rosto. Com 35 anos de idade surgiu mais uma hérnia de disco, aí foi 2. E eu fiquei sofrendo e eu não conhecia Jesus. Quando Jesus se apresentou para mim, que eu comecei a conhecer, eu falei, não, peraí, o recurso, a saída está aí. Um dia eu vi uma mulher falar assim, eu tinha com 7 hérnias de disco na coluna, bico de papagaio e astrose, essa mulher estava morta. Eu falei, rapaz, eu só estou com 2 hérnias, só estava com 2 hérnias de disco. Eu falei, esse Deus vai me curar. E eu busquei, comecei a buscar, e hoje eu estou aí, hoje eu trabalho, faço tudo, né? Eu perdi mais de 20 anos buscando no homem. Quando Jesus se apresentou e que eu busquei, não deu 5 anos, Ele me curou. Olha só, é verdade? Muita gente está aí fora, mas não sabe ainda, não conhece o poder desse nosso Deus. Às vezes eles ficam pensando assim, não, mas será que Deus vai me aceitar? Ele fala assim, clama a mim e eu te responderei. Ele é o Deus de todos os viventes. Ele atende e socorre é quem clama a Ele. A gente vê isso na Bíblia, não é verdade? O centurião, ele não era do povo de Deus, era um idólatra, aquele povo ali, não é verdade? Mas ele veio e Deus, Jesus ainda falou, nem Israel achei fé como esta, não é verdade? Aquele homem não era do povo de Deus, era? Então não tem essa. Deus ouve aquele que clama, que confia, que busca, que acredita, que sabe que Ele tem o poder e a misericórdia para o salvar. Amém, igreja? Você está entendendo? Então, Ele disse, daí, então, pulei aqui. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Às vezes a gente recebe a notícia, a gente fica preocupado, mas a peleja não é nossa, nós não podemos fazer nada. Mas quando a gente clama o nosso Deus, Ele muda a nossa história, Ele cura, Ele liberta, Ele fortalece, não é verdade? A peleja não é nossa, o nosso dever é confiar, como disse o Senhor Jesus, crê somente, e aí Ele faz o milagre na nossa vida. Amém? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir,
encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Você pode ver que o nosso Deus não adianta não, você não adianta querer escapar, porque você vai ter que ir de encontro ao problema, à dificuldade. Você vai ter que ir de encontro àquele gigante, aquela barreira, aquele problema que está te afrontando. Deus vai te colocar diante dele, mas vai mostrar para você que é ele que te deu. Amém? Você entendeu? Então fique sobre os seus pés, aplauda o Senhor, agradeça a Deus.